Falando da questão energética e tomando como um panorama o globo todo. Se alguém te perguntasse qual o país no mundo mais usinas nucleares possui, sua resposta deveria ser o que para você acertar? Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm mais de 100 usinas nucleares em operação. Agora, se a pergunta fosse, qual é o país que mais depende percentualmente da eletricidade de origem nuclear? A resposta deveria ser França. França. Dá uma olhada nesses gráficos aqui, ó. Esse primeiro, ele é de 2009, mas é de 2009 proposital. São dados um pouco antigos, mas dá pra gente ter algumas noções aqui, ó. Primeiro lugar do ranking, Estados Unidos da América. Isso aqui não é o número de usinas nucleares, mas sim a capacidade de produção energética. Está em terawatt por hora, quase 800. Olha o percentual de dependência dos Estados Unidos em relação à energia de origem nuclear. Apenas 20%. Os outros 80% provêm de outras fontes. Tranquilo? Olha o mais dependente, a França. A França não é o que mais produz, não é o que mais tem usinas, mas é o país que mais depende em termos percentuais das usinas nucleares. Fotografou a imagem geral desse gráfico? Olha só o Japão aparecendo em terceiro, Rússia depois e assim por diante. Agora vamos para dados mais atuais. Esse gráfico traz as mesmas informações, porém mais atualizadas. Esse gráfico é de 2014. Dá uma olhada, Estados Unidos continua na liderança, mais de 100 usinas. França em segundo lugar, em quantidade de produção energética. Olha aqui, ó. Olha a dependência francesa, o amarelinho. Percentage of country energy, hein? Olha aí, o que é isso? Highlights? Não sei também, mas você viu que, ó, olha o percentual, 70% da França se manteve. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Quem aparecia nesse gráfico e deixou de aparecer neste? O Japão, você viu? Em 2009, o Japão era o terceiro maior país no mundo produtor de energia nuclear. E aqui simplesmente ele já não aparece mais entre o top 10. São os 10 aqui? Top 10? Deixa eu ver. 3, 6, 9, 10. O Japão nem aparece na 10ª posição. Por que o Japão sumiu? Porque o Japão fez o que, minha gente? Olha isso aqui, ó. O Japão desativou todas as centrais nucleares. E por que o Japão desativou todas as centrais nucleares? Ele se viu numa situação, o governo daquele país, na qual as usinas nucleares estavam trazendo muito mais problemas do que benefícios. Como o Borella adiantou agora mesmo, dos 10 piores acidentes nucleares envolvendo usinas nucleares, a metade foi no Japão. E por que o Japão é tão vulnerável assim em relação às usinas nucleares? Porque a Terra treme todo dia. Os abalos sísmicos do Japão são constantes. O Japão está localizado na zona de contato de placas tectônicas. Então o Japão desativou tudo. Você viu nesse gráfico aqui, ó, que a dependência do Japão era significativa em relação aos nucleares. Quase 30% da energia no Japão vinha de nucleares. O que aconteceu com essa energia? Ela teve que ser substituída. O que o Japão fez? Num primeiro momento, converteu parte das usinas nucleares em termoelétricas. Qual que é o grande problema da termoelétrica? Na nuclear, como o Brancaleão mostrou, ocorre um processo lá de fissão nuclear. Gera calor, aquece a água, produz vapor. O que gera ou que produz o calor em uma usina termoelétrica? É a fissão do urânio? A termoelétrica não, é a queima de combustíveis fósseis. Principalmente qual deles? Principalmente o carvão mineral. Qual que é o grande problema de utilizar o carvão mineral? Altamente poluidor. É um dos principais combustíveis responsáveis pelo aquecimento global. Então o Japão fez uma opção. Vou deixar de lado a questão das usinas nucleares. No primeiro momento investiu muito em termoelétricas, mas a longo prazo o Japão pretende também desativar as termoelétricas. Investindo em quê? Em fontes renováveis e ambientalmente mais sustentáveis. Algo semelhante ao que a Alemanha vem fazendo também. Olha essa outra. A Alemanha promete fechar todas as usinas nucleares em 10 anos. Notícia do 12, 10 anos para frente do 12, 2022. Então, até 2022, a Alemanha pretende fechar todas as usinas nucleares. Produzir energia a partir de que então? Quais são os dois destaques em termos de sustentabilidade ambiental, quando falamos em geração de energia? Energia eólica e energia solar. Energia eólica e energia solar. É uma tecnologia ainda, as duas, tanto a eólica quanto a solar,
que ainda precisa avançar muito, mas felizmente a cada ano essas fontes energéticas tornam-se mais eficientes. O que não há na maioria dos países é interesse do grande capital em permitir o uso de forma mais difundida dessas fontes, sobretudo indústrias petrolíferas, né? As grandes petrolíferas acabam fazendo um lobby muito forte para impedir que essas tecnologias ligadas a fontes renováveis se desenvolvam cada vez mais. Cito o exemplo de carros, por exemplo. Automóveis movidos a energia solar já existem, você sabia disso? Certamente você já viu, né? Há tecnologia suficiente para produzir carros movidos a energia solar. Mas por que você não vê nenhum desses carros aí circulando nas ruas? Ah, porque é muito caro. Com certeza é muito caro. E por que é muito caro? É só porque a tecnologia é uma tecnologia ainda relativamente pouco desenvolvida? Não, é porque há pouco interesse do grande capital, das empresas envolvidas na lógica do capitalismo em permitir o desenvolvimento desse tipo de produto. Primeiro tem que acabar com o quê? Primeiro tem que acabar com o petróleo do mundo, porque se não acabar com o petróleo do mundo, de onde virá o lucro das grandes petrolíferas, por exemplo? Muitas das petrolíferas que existem no mundo afora, Petrobras inclusive, mesmo com todos os problemas pelas quais passa atualmente, a soma da riqueza dessas petrolíferas é superior à soma da riqueza de muitos países mundo afora. Pense só no poder que elas não têm. Mas enfim, a Alemanha promete fechar, olha aqui, ó. Essa também é referente à Alemanha. Excesso de energia renovável, ou seja, a Alemanha já está investindo muito nisso. Rende eletricidade gratuita na Alemanha, produzindo energia além da demanda daquela população. O último 8 de maio, perceba, notícia bem fresca em 2016. O último 8 de maio foi o dia de maior produção renovável da história alemã, quando painéis solares e geradores eólicos produziram 87% de toda a energia demandada no país. Beleza. O Brasil tem usinas nucleares? Tem. Quantas? Duas. Duas usinas nucleares. As duas localizadas onde? As duas localizadas em Angra dos Reis. Olha aqui, ó. Angra 1 e Angra 2 são as que estão em operação. Angra 3 está em construção. A previsão inicial é que ela entre em operação em 2018. Vamos ver se o prazo se cumprirá. Eu desconfio que não, viu? O Brasil cumpre muitos prazos, né? Mas eu acho que ele vai atrasar. Só que não, estou sendo irônico, lógico. Quando que isso refere-se em termos percentuais na matriz energética brasileira? Esses dois gráficos, 2012 e 2013, não se alteraram muito em relação aos percentuais, mas olha só. Energia nuclear 2012, 2,7%. No ano seguinte, 2,4%. Então está mais ou menos aí, ó, em 2,5% da produção total de eletricidade. Quem domina a produção energética no Brasil, quando falamos em eletricidade, as hidrelétricas. Essa energia que fazemos uso aqui agora provém de hidrelétricas. Valeu, valeu? Minha gente, além da questão energética, falando da questão bélica, falando da questão do armamento nuclear, dá uma olhada nessas três imagens aqui, ó. São imagens famosas, né? Frequentemente você se cruza com essas fotografias, seja na televisão, nos livros, até porque jamais poderemos nos esquecer da grande atrocidade e aberração que foi isso. Final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, que lutavam ao lado dos aliados contra os países do eixo, dos quais o Japão fazia parte, país do eixo, rival dos Estados Unidos. O Japão já estava praticamente rendido, nas aulas de história você vê isso. Mas os Estados Unidos já haviam desenvolvido um negócio muito louco chamado bomba atômica. E ele tinha que mostrar para o mundo que havia conseguido criar uma arma super poderosa. Então, no dia 6 de agosto de 1945, a Alemanha, inclusive, já havia se rendido meses antes, viu? A guerra já estava praticamente definida, o Japão já estava praticamente derrotado. No dia 6 de agosto daquele ano, 45, o avião Enola Gay, comandado por este moço aqui, lançou a primeira bomba nuclear que a humanidade vislumbrou, visualizou sobre Hiroshima. Olha os escombros da cidade após a detonação da bomba. Aquela imagem é o grande cogumelo que se forma após a explosão. A imagem é real, viu? Isso aqui não é um desenho, uma representação artística, não. Foi feita uma fotografia por um outro avião que vinha logo atrás do que lançou a bomba. Esse se chamava Enola Gay, era o nome da mãe do piloto. Ele batizou o avião com o nome da mãe. Uma homenagem. Essa homenagem eu não gostaria de ter do meu filho, não. Eu deserdava ele.
o avião que veio atrás, que era o avião para fazer os registros fotográficos, tirar foto. Chamava-se Janon também. Era o Necessary Evil. Traduz aí, você que manja inglês. O mal necessário, o mal necessário. Ou seja, os Estados Unidos já sabiam das consequências danosas que viriam após a detonação dessa bomba. 6 de agosto, Hiroshima, 3 dias depois, Nagasaki. Após a detonação das duas bombas, mais de 200 mil pessoas morreram imediatamente. Sem contar nas que viriam morrer nas semanas, meses e anos seguintes, em função das consequências, ferimentos e doenças desencadeadas pela radioatividade. Continuando aqui, ó, geopolítica nuclear. Dá uma olhada nessa chart, você não precisa entender ela ainda não, vou te explicar depois. Mas olha, Tratado de Não Proliferação, também conhecido como TNP. O que foi isso, meu povo? Final dos anos 60, o mundo já sabia do que o armamento nuclear era capaz de fazer. Os países envolvidos, sobretudo os Estados Unidos e a União Soviética, tentaram criar um mecanismo para impedir ou dificultar o desenvolvimento de armamento nuclear por outros países. De uma forma geral, o que o TNP diz? A maioria dos países do mundo afora assinou esse tratado, apenas 4 não, depois eu te digo quais são. De uma forma geral, o que ele diz? Aqueles países que até 1970 já haviam desenvolvido armamento nuclear, poderiam ficar com suas armas nucleares. Até 70, apenas 5 haviam obtido êxito nessa empreitada, ou seja, apenas 5 países que tinham armas nucleares. Os outros poderiam desenvolver? Não. A partir desse documento, os demais países do mundo afora ficariam proibidos de desenvolver armas nucleares. Você consegue imaginar quais são os 5 que já haviam desenvolvido armas nucleares? Os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, que são também os 5 membros plenos do Conselho de Segurança da ONU. Estes 5 aqui, ó, os 5 primeiros desse ranking, países com armas nucleares. Olha os 5 mais: Rússia, que herdou o que era da União Soviética, Estados Unidos, França, China e Reino Unido. Estes 5 países fazem parte do TNP, mas têm armas nucleares. Por quê? Porque eles já haviam desenvolvido antes. Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte são os 4 países que não fazem parte do TNP e têm armas nucleares. Ou seja, quantos países no mundo têm armamento nuclear? Estes 9 aqui, ó. Os 5 do Conselho de Segurança da ONU e estes 4 últimos aqui. Pontos importantes: Paquistão e Índia têm armas nucleares. E qual que é o grande problema envolvendo esses 2 países? No norte da Índia tem uma região chamada Caxemira, lembra dela? Que é uma área de disputa. O Paquistão quer a Caxemira para si, mas a Índia não abre mão da Caxemira, então rola uma tensão. O problema se torna mais grave devido ao fato de os 2 possuírem armas nucleares. Em uma eventual guerra entre os 2 por conta da Caxemira, não será uma guerra qualquer, será uma guerra o quê? Nuclear. Até ontem a humanidade não havia assistido uma guerra nuclear. Apenas 2 bombas foram detonadas em guerra, Hiroshima e Nagasaki. E mesmo assim não era uma guerra nuclear, porque só um dos 2 lados tinha armamento nuclear. Pense só numa guerra nuclear, as consequências que poderiam advir disso. Mas voltando para cá, vamos entender o contexto. Estados Unidos, Europa e ONU. Olhando para quem? Com todas as suas atenções voltadas para onde? Para o Irã. Por que para o Irã? Porque o Irã, no começo dos anos 2000, presidido por um moço chamado Mahmoud Ahmadinejad, se lembra desse nome, falava muito nos jornais, o Irã passou a ser acusado por esses 3 grupos de enriquecer o urânio acima de 20%. O TNP não permite isso. O Tratado de Não Proliferação Nuclear estabelece um limite de 5%. Os países podem enriquecer o urânio. Esse 5% já garante o quê? As necessidades energéticas, por exemplo, do país. O Irã estava superando os 20%. Ou seja, qual era o medo em relação ao Irã? Que ele pudesse desenvolver armamento nuclear. O que esses 3 atores importantes do mundo fizeram em relação ao Irã? Passaram a boicotar comercialmente o Irã. E aí, qual que é o detalhe? Olha aqui o personagem do desenho chamando a atenção dos Estados Unidos. E apontando para quem? Para Israel. Vocês estão preocupados com o Irã aí, que nem desenvolveu a bomba ainda, mas tem um outro país do Oriente Médio que já tem a bomba há muito tempo, e vocês nunca encheram o saco dele, que é Israel. E por que esse grupo, principalmente o USA, nunca chamou a atenção de Israel? Simplesmente porque estes 2 são grandes aliados. Qual é o maior parceiro que os Estados Unidos têm em Israel?
Qual o maior parceiro que os Estados Unidos têm no Oriente Médio? Israel. Eu já respondi minha fala, você viu, muito massa. Muito bem, meu povo, ou seja, esse TNP, ele nunca foi efetivo, nunca foi capaz de realmente impedir a proliferação nuclear. Até porque Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido continuaram desenvolvendo armas nucleares. E por que eles não são penalizados por isso? Porque eles são 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Esses 5 membros do Conselho de Segurança da ONU têm direito à voz, têm direito ao voto e têm direito também o quê? Ao veto. Vamos analisar a situação dos Estados Unidos. Está desenvolvendo armas nucleares. O próprio país, Estados Unidos da América, vai analisar a situação deles. Você acha que os Estados Unidos vão votar alguma medida que o prejudique? Jamais. Ele tem poder de veto, então não avança. Então são 5 países privilegiados, enquanto os demais ficam cerceados disso aí. Valeu, valeu?